Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é uma pergunta. Jesus aboliu o Antigo Testamento? Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar o vídeo de hoje compartilhando com vocês a palavra, que é o texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 17 ao versículo 20, que nos diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que desobedecer um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Fazendo uma localização onde nós estamos, já falamos sobre as bem-aventuranças. Estamos aqui dentro do ensino do Sermão na Montanha, em que Jesus estabeleceu os princípios do seu reino. Já falamos sobre as bem-aventuranças, falamos sobre ser o sal da terra e a luz do mundo. E agora nós iremos falar sobre Jesus como o cumpridor da lei. E aqui nesse vídeo nós iremos tratar 4 pontos. Jesus no Antigo Testamento, Jesus cumpriu o Antigo Testamento, Jesus traz a verdadeira interpretação da lei e, para fechar, o cumprimento da lei em nossos dias atuais. Vamos lá, primeiro ponto, Jesus no Antigo Testamento. E aqui eu queria utilizar o Evangelho em que Jesus, após sua ressurreição, ele vai então aparecer a 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Uma viagem que duraria cerca de 1 hora. E durou o dia todo. Jesus abriu ali o Antigo Testamento e foi trazer tudo a respeito dele, do cumprimento que ele realizou nesta terra. Todas as profecias, tudo o que falava sobre ele, sobre Jesus no Antigo Testamento. E aí eu quero trazer um panorama geral, como se fosse Jesus ali falando para aqueles discípulos. Eu acredito que ele abriu ali os livros e falou para eles, aqueles 2 discípulos. Em Gênesis, ele é a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal, é o nosso cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Em Números, ele era a coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele era o profeta que viria, conforme Moisés disse: Deus levantará um após mim, um profeta, a esse vocês deverão ouvir. Em Josué, ele é o líder da nossa salvação. Em Ruth, ele é o nosso remidor, o nosso resgatador. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso Senhor soberano, o nosso verdadeiro rei. Em Esdras e Neemias, ele é aquele que restaura os muros da existência humana. Em Esther, ele é o nosso Mordecai. Em Jó, ele é o Salvador que vive eternamente. Em Salmos, ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso Rei da Glória. Levantai-se, ó portas, que eis que vem aí o nosso Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Esse é o nosso Rei da Glória. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a sabedoria personificada. Ele é a sabedoria encarnada. Em Cantares, Jesus Cristo é o nosso noivo que ama a sua noiva. Em Isaías, ele é o nosso maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco. Em Jeremias, ele é o nosso renovo e justiça. Em Ezequiel, ele é o homem maravilhoso com 4 rostos, um rosto de leão, um rosto de touro, um rosto de um homem e o rosto de uma águia. O rosto de um leão representando ali o que foi descrito nesse livro de Mateus, o leão da tribo de Judá. O touro representando o servo, que foi descrito, o ponto central no livro de Marcos, representando Jesus como servo. Em Lucas, como filho
do homem, o rosto do homem, e no quarto rosto da águia, representando Jesus Cristo glorificado, como é representado no Evangelho de João, a águia que está acima de tudo e de todos, Jesus Cristo acima de tudo e de todos, o Deus soberano, Jesus Cristo como o Deus majestoso, dono e criador de tudo que existe. Em Oséias, ele é o marido fiel casado com a esposa infiel, essa esposa infiel que é o seu povo, que é infiel, Israel, o seu povo escolhido. Em Amós, ele é o que carrega os nossos fardos. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Abacuque é aquele que clama, aviva a tua obra, Senhor. Em Malaquias, ele é o sol e justiça, que vem com a salvação nas asas. Então Jesus Cristo está presente em todo o Antigo Testamento. Aqui foram só alguns pontos, mas nós vemos que em cada livro Jesus Cristo está presente em cada detalhe. Em cada detalhe tem a revelação do Filho de Deus. E Jesus Cristo, ele veio sim para cumprir todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro. E após a vinda de Jesus Cristo e tudo o que ele cumpriu, nós vemos ali no decorrer do Novo Testamento a explicação de tudo o que aconteceu na obra redentora de Cristo. Então, Cristo é o centro da Bíblia Sagrada. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o centro de toda a criação e de tudo o que há. Vamos lá, segundo ponto. Jesus cumpriu o Antigo Testamento. Quando nós olhamos para todo o Antigo Testamento, nós vemos ali que a lei, que é conhecida como Torá pelos judeus, era composta de 613 mandamentos, sendo que 365 representavam mandamentos negativos, ou seja, aqueles mandamentos que não deveriam se cumprir. E esse número de 365 representando cada dia do ano, para que os judeus pudessem, em cada dia, falar esse aqui, isso eu não posso fazer. Então, eram mandamentos negativos. E 248 eram mandamentos positivos, que representava cada parte do corpo humano. Então, cada parte do corpo humano cumprir um mandamento. E nós vemos que esses mandamentos, essas leis, estavam divididas em 3 grandes áreas. A área moral, a área judicial e a área cerimonial. A área moral representava o comportamento, instruía o comportamento dos homens, como os homens deveriam se comportar. O mandamento judicial falava sobre a organização, sobre a operação de Israel como um povo. E a cerimonial representava a adoração, que o próprio Jesus Cristo cumpriu com o derramamento do seu próprio sangue. E não há mais sacrifício de touros ou de derramamento de sangue de animais, porque Jesus Cristo entrou uma vez por todas no santuário e oferecendo a si mesmo como sacrifício perfeito. Então Jesus Cristo, ele cumpre estes mandamentos cerimoniais, porque tudo ali era uma prefiguração do que Jesus Cristo iria fazer, iria realizar. E ele realizou com o derramamento na cruz do Calvário do seu sangue precioso, pagando os nossos pecados. Porque se bois, sangue de bois e touros não poderiam apagar o pecado, mas um sangue perfeito do Filho de Deus, o próprio Deus encarnado se entregando a si mesmo, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Os nossos pecados foram pagos, não há acusação contra mim e contra você, porque Jesus Cristo pagou alto preço. Nós não somos mais escravos do medo e nem da acusação, porque Jesus Cristo cumpriu esses mandamentos. E nós vemos que Jesus Cristo, durante a sua caminhada nesta terra, ele vai então cumprir todos esses mandamentos, tanto os morais como os judiciais e cerimoniais, principalmente com a sua entrega do seu corpo. E aí alguns podem se perguntar, mas será que Jesus guardou mesmo todos os mandamentos? Será que Jesus guardou o sábado? Sim, Jesus guardou o sábado. O mandamento que Deus deu de guardar, santificar o sábado, era para que esse dia fosse separado para o Senhor. E o que nós vemos, infelizmente, foi uma interpretação errônea do povo escolhido de Deus, do povo de Israel. É tanto que nós vemos aqui, em alguns vídeos atrás, nós falamos sobre que Jesus entrou na sinagoga no sábado. Então Jesus Cristo estava cumprindo essa lei, estava dedicando aquele dia ao Senhor, estava adorando ao Senhor. Mas o povo de Israel, eles fizeram interpretações da lei, que inclusive tem o Talmud, que foram rabinos interpretando a lei. Então eles pegavam ali, por exemplo, o mandamento, santificarás os sábados ao Senhor teu Deus. E ali eles iriam definir que não poderiam fazer o trabalho. Que tipo de trabalho era esse? E ali inúmeras coisas
eles estabeleceram como costumes. Não pode curar no sábado, não pode escrever mais que 2 letras. Então eram diversos preceitos. E algo que nós vemos aqui não é o mandamento de Deus que eles buscavam fazer, mas era uma interpretação de homens. Por isso que Deus vai fazer, vocês guardam preceitos e tradições de homens, mas não guardam a misericórdia, a justiça, que isso realmente era o verdadeiro significado que Deus estava trazendo para o povo de Israel. Mas eles, por não conseguirem alguns mandamentos cumprir, eles adequavam esse mandamento ao que eles poderiam cumprir, para dizer, eu sou capaz de cumprir isso. E muitas vezes nós falamos nos dias atuais, fariseu, sempre é uma visão ruim de fariseu. Mas esses fariseus, eles eram pessoas extremamente que guardavam ali aqueles preceitos, por mais que sejam legalistas, externos, mas eles buscavam cumprir minuciosamente. É verdadeiramente tirar o chapéu para as pessoas que buscavam guardar isso. O problema é que, se nós estivéssemos naquela época, com certeza nós iríamos admirá-los. Mas o problema é que Jesus Cristo, ele enxerga além do externo. Jesus Cristo, como o próprio Deus, ele enxergava a intenção dos homens. E aí, Jesus Cristo vai sempre bater na mesma tecla. Vocês limpam o copo por fora, o prato por fora, mas por dentro fica sujo. Vocês são como sepulcros caiados. Que bonito, por fora é bonito, mas por dentro são cheios de imundícias. Então eles buscavam justamente querer esse reconhecimento. Nós poderíamos reconhecer, porque como humanos, o olhar externo iria sim de admirar essas pessoas que guardavam todos esses preceitos, essas regras, eram sim de admirar. Mas Jesus Cristo via muito além do olhar humano. Jesus Cristo via o coração, a intenção que estava no coração daqueles homens. E verdadeiramente o que eles queriam era esse reconhecimento humano, não agradar ao Senhor. E aí Jesus vai trazer a verdadeira interpretação desta lei, vai trazer um novo significado para essa lei. E aí nós entramos no terceiro tópico do nosso vídeo de hoje. Jesus traz a verdadeira interpretação da lei. Jesus Cristo, ele vai voltar então, esses ensinos que Deus deu, que é válido, esses mandamentos que permanecem, que é os mandamentos morais, que o cerimonial foi cumprido por Jesus Cristo, o judicial, que era para a organização de Israel, foi estabelecido para que a nação de Israel pudesse se organizar, mas os preceitos morais, eles permanecem. E Jesus Cristo, ele vai trazer uma ressignificância, uma reinterpretação, na verdade, a verdadeira interpretação que Deus queria que esse povo tivesse. Então ele vai trazer esses mandamentos para o interior do homem. Como nós vemos nos vídeos anteriores sobre as bem-aventuranças, nós vemos que esses preceitos estão ligados mais ao interno do homem. É aquilo que o outro, o meu irmão, não está vendo, mas é o meu relacionamento com Deus, é no meu secreto, é aquilo que o homem não pode contemplar, é a verdadeira inteireza de coração, pureza de coração, de fazer realmente para Deus. Então Jesus Cristo, ele vai elevar, na verdade, o nível de cumprimento da lei, o que é verdadeiramente, aquilo que o homem não está vendo. E Jesus Cristo vai trazer esta nova interpretação, essa verdadeira interpretação, que o que realmente importa é o que está dentro. E o que está dentro, quando nós formos alcançados verdadeiramente por dentro, a transformação externa é natural, ela acontece. Não como os fariseus faziam. Eu faço o preceito externo, por exemplo, trazendo para os nossos dias atuais, me visto como crente, carrego uma Bíblia de braço do braço, para ir então ser transformado internamente. Mas não é assim o que Jesus Cristo está nos ensinando. Primeiro há uma transformação interna, para depois eu externar essa transformação, essa nova vida, esse novo homem, ser uma nova criatura. E, inevitavelmente, essas características vão irradiar no rosto daquele que verdadeiramente nasceu em Cristo. Nasceu um novo homem. E aí nós vamos para fechar esse vídeo, o quarto ponto, o cumprimento da lei em nossos dias. Como eu acabei de falar, a lei moral permanece. E aí alguns podem perguntar, e a graça? Não temos a graça, então não preciso. Jesus Cristo quer só o meu coração. Você acha que Jesus Cristo derramou o seu sangue naquela cruz do Calvário, pagou alto preço apenas pelo seu coração? Ele quer eu e você por completo. Eu e você somos templo e habitação do Espírito Santo. Jesus Cristo não pagou alto preço só pelo meu e pelo seu coração. Ele nos quer por
completo, espírito, alma e corpo, totalmente entregue a Ele. Foi para isso que Ele nos comprou. Como Paulo vai nos dizer, vou até abrir Romanos, ele vai trazer desde Romanos 5, a partir do versículo 12, 6, 7, ele vai tratar esse tema tão elementar na nossa vida, entre lei e graça. E eu quero ler apenas um versículo, que se encontra aqui em Romanos 7, versículo 6. Diz assim: agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que antes nos prendia, a fim de sermos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Olha, observe o que Paulo diz. Estamos livres da lei, pois, olha a explicação, morremos para aquilo que antes nos prendia. O que antes nos prendia? O pecado. Você só está livre da lei se você morreu para o pecado. Se você, como Jesus sacrificou, se entregou, morreu na cruz, o seu velho homem, o seu pecado. Você morreu para você mesmo, para os seus próprios desejos, paixões, pelaquela vontade carnal. Assim você estará livre da lei. Pela graça de Cristo, nós somos então lavados e regenerados. Mas apenas se morremos para o pecado. Se você não morreu para o pecado ainda, continua vivendo nas práticas abomináveis que Deus abomina, esta lei ainda irá o condenar. Essa lei ainda é para a condenação. E o que nós vemos nos dias atuais não é um acrescentar na lei, mas o retirar. O problema de hoje é tirar. Essa palavra é muito dura. A palavra ela vem para transformar. A palavra ela vem para confrontar. Mas se eu falar uma palavra muito dura, e os meus seguidores, e as curtidas, e os comentários, aí eu pergunto, nós estamos fazendo para Deus ou para alcançar, para ser visto pelo homem, para receber reconhecimento do homem? Tenho certeza que não. Estamos fazendo para Deus, para que vidas possam ser alcançadas, para que vidas possam ser libertas. A palavra ela vem realmente para corrigir. Ela não é como a Constituição do nosso país, a Carta Magna do nosso país, que tem uma teoria do relativismo, que nada é absoluto, nem a vida é absoluta, porque se em caso de guerra declarada, a vida pode sim ter pena de morte, mas a palavra de Deus ela é absoluta, ela não tem relativismo, ela não tem brechas para o pecado, ela é absoluta, ela é infalível, ela é inerrante e ela vai permanecer por toda a eternidade. A população, a humanidade, o mundo pode sofrer transformações, mas a palavra de Deus ela é imutável. Jesus Cristo nos ensina que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Ontem, na pregação, acho que foi o nome do pastor Júnior Santos, não sei, na pregação do grupo de varões, no nosso congresso, ele disse que foi convidado para pregar numa igreja, começou a pregar, e cerca de 5 minutos o pastor tomou o microfone da mão dele, porque disse que ele pregava muito duro, e na igreja dele ele não iria pregar, e essa é a realidade dos nossos dias atuais. Não posso pregar, tenho que fazer aqui, passar um mel. Não, a palavra de Deus ela é confronto, para mudar, ela vai confrontar o pecado. E aqueles que querem mudança, para viver uma nova vida em Jesus, vai aceitar e vai mudar, porque ela vem para transformar. A palavra ela fere, mas também cura. Ela fere o pecado e sara de toda acusação do maligno. Então, a palavra de Deus, ela é perfeita. Não adianta nós tirarmos. Se Deus mandar falar, fala, mesmo que a pessoa ache ruim, mesmo que seja dura a palavra, porque a palavra ela vem para nos transformar, ela vem para nos tirar da zona de conforto, ela vem para nos tirar do pecado. Ela é salvação. A palavra de Deus é salvação e transformação. Mas nós vivemos na graça. Vivemos na graça, sim. Por isso, o patamar é muito maior de cumprimento da lei. Esta graça nos exige uma transformação interna. Ela nos exige cumprimentos internos, onde ninguém está vendo. É o seu coração, é o seu ser. Buscar um coração puro, porque fomos regenerados, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E morremos para aquilo que nos afastava de Deus. Morremos para o pecado. Cláudio, mas nós conseguimos cumprir todos os mandamentos? Não, não conseguimos. Mas nós temos aquele que cumpriu com excelência todos os mandamentos, Jesus Cristo. E por que ele conseguiu cumprir? Por amor ao Pai, por amor ao seu nome. E nós devemos buscar cumprir os mandamentos, mesmo nas nossas falhas, mesmo nas nossas imperfeições. Seguir os passos do nosso Mestre.
Porque como ele nós não seremos perfeitos, que cumpriu todos os mandamentos, mas devemos buscar por amor, seguir cada seus passos, mesmo caindo, levantar novamente e seguir os seus passos. Porque essa graça, quando nós olhamos e vemos que não conseguimos cumprir tudo perfeitamente, nós olhamos para aquele autor e consumador da nossa salvação, aquele que cumpriu todos os mandamentos, que foi perfeito, e clamar a ele: Deus, vem com tua graça, com tua misericórdia, me ajuda a cumprir, a ser obediente ao Pai. Devemos buscar cumprir, obedecer ao Senhor, não por medo de ir para o inferno, mas por amor a Ele, aquele que nos amou primeiro. Graças a isso, fomos alcançados e podemos desfrutar da alegria da salvação. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.